Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar nos servindo de uma base de dados onde as atividades de investigação dos seres, dos indivíduos, sobre as reações, trouxeram para nós, né, conhecimentos bioquímicos, conhecimentos das funções que dizem organizar o organismo a partir dessas, dessas ações constantes. Afinal, viver é um acontecimento. Enquanto estamos vivos, estamos certos de que estamos vivos pelo equilíbrio que a gente carrega em instantes, não é mesmo? Por mais que as pessoas consagrem resoluções de montagens e viações de alturas, né? Para poderem estacionarem bem, para poderem estacionarem bem seguros e até mesmo viverem mortos de seguranças, né? De certezas montadas. Bom, porém, a, a verdade ela é navegadora, porque a verdade ela não existe, né? Ela ela vive, ela sente, né? Então, ela é consumível, né? Então, como a verdade é consumível, né? Não existe uma parada para a verdade, né? Só que a gente aceita parar as coisas em função da crença do tempo, né? A gente edificou ao universo com o tempo e desse tempo que é imaterial, a gente consegue assumir que as coisas param. E dessas paradas a gente consegue uma certa gravura que empreende como verdade. Só que aquilo não é uma verdade, porque aquilo que se gravou é um reflexo de uma porção de coisas que precisou ser consideradas por um paralelismo, uma gravação. Então, como a gente assume conjuntamente, né, o equilíbrio de atender a gravação para poder extrair conhecimento dessa gravação e depor e estar sobre cálculos de previsão de tempo, mesmo o tempo não existindo, a gente consegue editar cada vez mais as nossas funções a partir de escalas de decomposição e associação dos homens para com as matérias. E aí a gente consegue até mesmo aquilo que a gente dá nota de civilização, né? A gente cerca ruas, a gente dá nome para as ruas, a gente coloca agentes para poder conter e zelar pela rua. A gente faz uma caralhada de importâncias para aquilo que nem é tão importante assim. E a gente acredita estar trabalhando em um ministério e fazendo o bem, porque somos criminosos por natureza.
Então existe toda essa consciência sobre as ações trabalhísticas que cá para nós são manifestações de reações que são deportadas por uma base de viciosidade dos seres, né? São aqueles lados orgulhosos de repetir uma receita, de achar uma solução melhor do que a dos demais. E sobre essa comparação e sobre a humilhação de perguntar para a pessoa como ela descobriu isso, houve a descobra de descarga de divisão. E o mal nasce da falha que esse complexo de dividir gera sobre a importância de sentir diferente. Afinal, você é diferente. Por que caralhos você não aceita ser diferente? Não é mesmo? E é verdade, nós somos diferentes, né? Não é vergonha alguma, não é desprezo algum sermos diferentes. Porque diferente é a palavra que a gente usa para isso. Só que a gente pode usar várias palavras para significar o que somos em detrimento das pessoas, porque isso é até mesmo lei, né? Você pode fazer algo desde que você respeite as pessoas. E o respeitar as pessoas é porque elas são diferentes de você. Porque se elas fossem iguais a você, você não precisaria de respeitar a nada, né? Porque já é um ato comum se respeitar dentro do instinto fisiológico, né? Se a gente falha fisiologicamente falando com nós mesmos, é porque às vezes a gente nos procura no reflexo dos outros e a gente cega a nossa sensação. A gente alucina a nossa sensação. Às vezes a gente age para expor e estar no sorriso das pessoas que vão rir da gente, que vão se sentirem atraídas pela gente porque elas consomem a graça que a gente dá para elas, né? Só que por quanto tempo você consegue fazer isso? Né? Ser essa utilidade de graça para as pessoas, né? Pouco, né? Porque uma hora você vai ter que cobrar por essa graça. E aí é que tá a desgraça das questões que a gente cuida de proteger, né? As dispensas, as bancas, as diferenciações absurdas que a gente tem na nossa vida, que são que são administrações, né, de materiais, são os donos de coisas que não deveriam ser, né? Porém, acreditam ser porque precisam de acreditar no mal das pessoas, né? Isso e aquilo e muitas coisas. E tudo isso são advindos, né? São trabalhos que o ser humano conquista dentro da organização e adaptação celular, né? A gente está estudando funções orgânicas, né? E o organismo ele está preso a tudo, né? Porque ele é um sistema que, de certa forma,
desconecta algo ou conecta algo quando algo empreende celularmente a esse organismo, né? Então o organismo ele está sempre fazendo conta. Ele não consegue fazer de conta que nada está acontecendo. Então, contando ou descontando, tudo o que está acontecendo se incorpora celularmente sobre uma regência celular, uma reação. E isso é função orgânica, né? Isso está dentro desse mecanismo de aprendimento. No estudo, existe a separação para focar mais, mas tudo acontece de forma integral no organismo. A gente está aprendendo funções por partes, mas todas as funções elas acontecem ao mesmo tempo no organismo sobre reação celulares, né? As células sobre esse encadeamento citológico que formam os órgãos, os tecidos, em reações com as químicas, né, que lhes chegam, que são os compostos que digerimos ou sentimos, né, fazem todas essas funções que a gente até então busca conhecer. A gente já falou dos hidrocarbonetos, né? E hoje a gente vai começar a falar das funções oxigenadas. Então vamos falar oxigenadas. Então vamos lá, ó. Com calma a gente vai empreendendo de saber sobre essa forma de organizar esses conhecimentos de reações no organismo. Oxi, né? A gente tem aqui, ó, um organismo que movimenta sobre onda, né? Então a gente tem uma onda aqui. Na verdade, vem várias ondas para o organismo, né? Essas ondas, quando elas batem em nenhuma das portas sensitivas, né? Nenhuma dessas portas sensitivas aqui, ó. Quando elas batem, o que que elas causam? Elas causam isso daqui, ó. Elas causam isso daqui. O que que é isso daqui? Isso aqui é a linha receptiva. É a linha receptiva. Ou o novelo. O novelo de relação. O novelo de reação. Então, toda a energia, todo o meio ambiente, ele executa um novelo de reação, uma linha de desequilíbrio, digamos assim, né? E aí, qual que é o dever do organismo? O dever do organismo é desenrolar esse novelo para costurar ao equilíbrio. Beleza? Só que essa costura ao equilíbrio vai depender dessas descargas de informações que são enviadas por todas essas linhas aqui percussivas, né? Na verdade, o universo ela é cheio delas, né? É cheio delas porque a gente tem uma linha só e nessa linha existem muitas interferências, né? E aí essas interferências causam isso aqui, ó, né? Então é mais ou menos isso, é a modulação ambiente.
Toda essa modulação ambiente tem as escalas de organismos, né? As escalas de adaptações para um organismo. O que são escalas de adaptações para um organismo? Quer dizer que a frequência que esse organismo vai conseguir costurar um equilíbrio para estar nesse ambiente vai ser diferente de outro organismo. Por quê? Porque por mais que existe o pareamento, modifica-se na escala porque a gente tem massa em proporção de desescalar. A gente divide esse comportamento por massa no nosso organismo. E essa massa ela atinge órgãos, né? Então, a forma que eu sinto o ambiente, o mesmo ambiente, é diferente para outro organismo, outro personagem, outro agente nesse ambiente, porque a gente tem níveis de massa diferentes. E esses níveis de massa celular interferem e descarregam e interpretam diferente esse ambiente. Tá aqui a escala da descarga de informações paralelas de ondas num organismo. Escalas de ondas na tensões comprimidas, né, ou compassadas pela modulação da tensão sobre parâmetros oxigenados. Só que a gente eleva esse oxigênio ao ar que respiramos. Então, se a gente quiser cortar aqui, ó, oxigênio, isso aqui equivale à respiração. A gente respira oxigênio e esse oxigênio ajuda a gente a manter a temperatura em relação orgânica, né? O oxigênio ajuda a gente a manter a temperatura e com a temperatura a gente consegue reação química nos compostos digeridos. Leve o tempo que for, porque dependendo da atividade que o ser humano está fazendo, por exemplo, se ele está correndo, se ele está andando, se ele está parado, se ele está sentado, a taxa de oxigênio que ele respira muda. A gente tem uma coisa que se chama taxa de oxigênio. Ela é dada por o quanto de oxigênio você respira por um tempo, né? Em uma atividade. Então, por segundo, quantas respirações você faz, né? Quanto de ar você traz para o organismo. E isso modifica a atividade das células por exportar temperatura para realização de reações químicas no organismo. Porque essa temperatura ajuda a quebrar moléculas, ajuda a alisar as coisas, ajuda a deixar as moléculas em estado de absorção pelas células, beleza? Então o oxigênio é muito importante para o sangue, porque o sangue é um tecido e ele gela, né? Para o tecido não coagular, ele precisa de se manter oxigenado, ou seja, em temperatura do meio ambiente, né? Para poder as células conseguirem essa absorção de alimentos, né? Então aqui, ó, a gente tem as funções oxigenadas também. A gente tem as funções das águas, né? E a gente tem as funções dos oxigênios, né?
oxigênio também é uma água, só que é uma água muito diferente. Oxigênio é uma água, é uma mistura de água e moléculas num estado muito menor, né? Porque quando a gente fala de água, a gente consegue ter uma escala muito maior, né? A gente consegue ver a água. Agora o oxigênio a gente não consegue. Ele fica em meio a nós transparente, porque a gente a gente tá no fundo de oxigênio, porém a gente não vê porque os nossos olhos eles não têm capacidade de ver o oxigênio na sua forma, né? Só que se a gente fizer assim, ó, a gente suga milhares de partículas de oxigênio. Ó, funções oxigenadas possuem átomos de oxigênio na cadeia carbônica. Então, em sua cadeia carbônica, né? Ou seja, carbônica, né? São os carbonos. São as coisas que conseguem ser sensitivas no organismo, né? Conseguem gerar o sabor, né? Então, um Czinho é um ímãzinho pro organismo, é uma atraçãozinha. Uma atraçãozinha, um contrastezinho. Por exemplo, quando a gente coloca algo na língua, a gente tem um contrastezinho aqui na língua, né? A língua estava sobre pH neutro, sobre pH ácido. Do jeito que ela estava, a gente já estava acostumado, a gente nem estava percebendo a língua. Quando a gente colocou algo aqui na língua, né? Um traçozinho, um saborzinho, uma cadeia carbônicazinha, a gente sentiu. O mesmo equivale para o nariz. Né? A gente tem o nariz aqui. E aqui, ó. O nariz, se ele sentiu uma cadeia carbônicazinha numa proporção muito menor do que esse sólido aqui que foi para a língua, vai dar uma atraçãozinha aqui, ó, nas células receptoras que tem aqui que mandam transdução de sinal para o cérebro. E esse choquezinho, né? Essa transdução de sinal vai fazer uma contraçãozinha, uma carguinha, né? Uma eletrificaçãozinha. A eletrificação por quê? Porque adiciona contraste a nível de impulso celular. O que acontece então? É como se a gente pegasse um dominó e fizesse o efeito dominó. E aí começasse a cair vários dominós. Só que de forma muito rápida elas caem e dividem no organismo. Essa divisão, esse efeito dominó, ele gera o tal sabor, o tal dano de atenção que a gente dá, porque SA sobre esse coisa aqui a gente classificou. Com essa classificação a gente meio que dominou a arte de classificar, dominou a arte de credenciar valor para esses saborzinhos, e a gente tem hoje em dia a domesticação técnica. A partir disso, aí a gente consegue até mesmo filmar e anotar os dados de filmação disso. A gente tem dados de informação, dados de filme sobre a ação, dados de filmação. Beleza? A primeira cadeia, a primeira função orgânica que a gente vai estudar relacionada ao oxigênio, as funções oxigenadas, vai ser o ácido carboxílico. O radical carboxílico ligado à cadeia carbônica, a fórmula geral é o R,
é um radical que vai se ligar. Radical é a cadeia carbônica que vai se ligar ao COOH, né? Ao COOH, né? Ácido carboxílico. Então, beleza. Nós temos então algo ácido aqui no nome. O ácido, ele lembra para nós de sal, né? Lembra para nós o ácido de atrito. Ácido é algo que em meio, né? Em um meio, ele vai causar muito atrito, muita, digamos assim, serração, né? Esse é o ácido. Porque o ácido ele é relativo, pessoal. O ácido, você só tem a informação que é ácida comparando o ácido com o meio que ele está, né? Então, quando a gente tem um ácido isolado aqui, ó, ele só é ácido porque a gente tem uma classificação entre produtos conhecidos, né? Que a gente chama de exportar, calibrar as coisas a partir de uma escala. A gente tem a escala do pH, por exemplo, que a gente tem de 0 a 14. E aí a gente tem de 7 a 0 a gente tem o ácido e de 7 a 14 a gente tem a base. Então, é basicamente isso. Então, só que para a gente entender o ácido ele é o seguinte, ele é uma matéria, ele é algo, né? Ele é uma substância X que se colocar esse X com outra substância, né? Por exemplo, com o ar, né? Se a gente colocar o X mais o ar, né? O que vai acontecer? Esse X mais o ar vai fazer isso aqui, ó. Né? Ou seja, vai fazer aquilo que a gente chama de ebulição, né? Uma ebulição em proporção alta. Porque a soma desses dois é como se explodisse as moléculas de ar em um nível muito grande, né? Como se fosse um ventilador. Sabe? A mesma coisa aconteceria com a água. Porque é como se esse X repelisse o ar e movimentasse muito rápido. Então, esse é o famoso ácido. O ácido só é ácido quando chega algo para ele e ele precisa de reagir a esse algo num nível muito rápido, como se fosse a expressão do nosso organismo de medo, terror, socorro. Sabe? Né? Então, esse é o ácido. Quando você sonha com algo que te dá muito medo, que você acorda, é uma reação ácida, né? Você está tendo uma reação ácida. É possível cintilar isso? É possível cintilar isso com vários efeitos eletrônicos, com vários disparos de flashes, com conversões, né, de impulso neural pro lado do medo, né, da adrenalina. Então tem várias formas de cintilar esse tipo de ácido e esse ácido, né, em nível cerebelar causar a descarga adrenérgica que faz você ver medo, né, nas coisas.
Doideira, né? Então esse é o ácido. Agora, o carboxílico, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, né? Esse carboxílico, a gente vai ver, ó. A gente tem o ar e a contração do ar que sofre uma pressão no organismo em efeito de X, em efeito da substância, né? Então, se arbox informar, um canto de informar a descarga do organismo, a enigmatização do organismo. Tem esse dado de letras, né? Vamos lá, né? Até agora a gente jogou letras. Agora a gente vai entrar no conteúdo mais a fundo. Os ácidos carboxílicos são os compostos que apresentam um grupo carboxila no início ou fim da molécula. A carboxila é representada por COOH e representa a união do grupo carboxila C-O e da hidroxila OH. Então, olha só. A exposição dele é assim, ó. RC, né? C-O e OH. Vamos lá. A nomenclatura dessa função. Nomenclatura. Ó, o prefixo é a quantidade de carbonos presentes na cadeia principal. Então a cadeia principal, ela é radical, né? Ela é o radical. Então o prefixo é igual a equivale ao número de carbonos. Ó o nome, bônus da cadeia principal. Então isso aqui é a flecha, né? Ó, o carbônus. Ônus, né? Então o que uniu à expressão sensitiva, né? O bônus. Então a gente já sabe que, ó, um met, 2 et, 3 próprio, 4 but. Então esse é o prefixo. Depois, né, é o tipo de ligação que vai dar o nome. Então, tipo de ligação. Por exemplo, se é uma ligação simples, a gente coloca an. Se é uma ligação dupla, a gente coloca em. E se é uma ligação tripla, a gente coloca in. Então, met, en, metan, metem, metin. Agora aqui vai mudar, né? No final, a terminação de uma função oxigenada é o oico. A gente vai terminar o nome com esse sufixo aqui, ó. Oico. Inicialmente, deve-se escrever o prefixo considerando o número de carbonos na cadeia. Após isso, é preciso verificar as ligações existentes e dar a denominação correta a elas. Por fim, adiciona-se o termo oico. As insaturações e ramificações da cadeia devem ser numeradas. Ou seja, as duplas ligações ou ramificações. Por exemplo, você pode ter uma metila na cadeia,
um eteno, devem ser numeradas. Aqui, ó. Insaturações ou ramificações numeradas. A numeração sempre inicia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, no caso, grupo carboxila. Então, inicia a contagem da cadeia do lado mais próximo do grupo funcional. Vamos ver alguns exemplos. Confira algumas nomenclaturas de ácidos carboxílicos, né? Então aqui a gente tem, ó, C-OH, grupo carboxila e um hidrogênio, ligado a um hidrogênio, H. A gente vai ter o ácido metanóico, né? Agora a gente tem um grupo carboxila, C-OH. E aí, ligado a esse grupo, a gente tem um OH e um C-O. Na verdade, a gente tem dois, né? Deu para ver aqui agora que a gente tem dois grupos carboxílicos aqui compartilhando um carbono. Então, o nome dessa expressão vai ser, ó, ácido etanóico. Et vem de 2, né? An vem de ligações simples. Anodioico. Di vem vem de dois grupos funcionais, dioico. Vamos lá, ó. Ácido etanóico. Aqui, ó. COOH. Na cadeia principal a gente tem dois carbonos. E ligado ao carbono da extremidade, a gente tem o oico, né? Ou seja, o grupo carboxílico. Então, etanóico. Cadeia principal, 4 carbonos, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. But. Extremidade mais próxima do grupamento funcional é essa daqui. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, uma ramificação metila, né? Um metil aqui. Então, ácido 1, 2, 3 está no terceiro carbono, um metil. E but, 4 carbonos, né? Anóico. Ligações simples entre carbonos. E oico, né? É o C-OH. Certíssimo. Propanóico. 3 carbonos na cadeia principal. E o grupo carboxílico aqui, ó. E o ácido 4-metil
pentanóico. 1, 2, 3, 4, 4 metil, penta, 5 carbonos, pentanóico, anóico. Só ligação simples. Exemplos. Os dois ácidos carboxílicos mais conhecidos são o metanóico e o etanóico. Então, esses dois aqui são os mais conhecidos. Que é o mais simples, né? Aqui, ó. Esse aqui é o mais simples, ele só tem um carbono na sua cadeia. Na sua cadeia, né? Cadeia principal. Então, um é um match, né? Um match anóico. Só que é um ácido, né? Então a gente coloca o ácido metanóico. Esse aqui também tem um carbono só. Só que esse um carbono, ó, ele tem dois grupos. Dois grupos carboxílicos. Então a gente tem o ácido eta no dioico. Aldi 2-óico. Di 2-óico, né? 2-óico. Ah, não. Não é o metadioico, não. É o ácido etanóico. É esse daqui, ó. O etanóico, esses dois aqui são os mais conhecidos. Quer ver? Esse e esse aqui, ó. Esse aqui vai ser... Ó, errei de novo. Aí. O etanóico, né? O MET 2Et. Etanóico, ácido etanóico. O ácido metanóico. O ácido metanóico, o ácido fórmico, recebeu essa denominação por ser extraído pela primeira vez da destilação de formigas. O ácido é injetado pelas formigas vermelhas e causa um coceiro e inchaço no local picado. Olha que legal, né? Quem diria, né? Destilação de formigas. Coloca a formiga em água. Extrair o ácido fórmico, também conhecido como ácido metanóico. Então você já imaginou isso, né? O nome fórmico vem do latim formica, que significa formiga. Então a formiga, quando ela pica a gente, ela causa uma irritação tamanha, né? E aí o camarada pegou a formiga e destilou ela. E ele encontrou esse ácido na formiga. Que doideira, né, cara? Quem diria, né? A destilação de formiga enriqueceu o homem, né? Homem. Imagina o camarada injetar uma boa dose desse ácido fórmico
né? Ácido fórmico. Nenhum animal de caça, né? O ácido fórmico. O ácido metanóico pode ser obtido da reação de monóxido de carbônico e soda cáustica. Também pode ser monóxido de carbônico com soda cáustica. Mais soda cáustica. Onde que a gente consegue o monóxido? Bom. Queima incompleta de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural. Então, se juntar esse gás com. Se reagir, né? Esse gás com a soda cáustica, a gente pode gerar o ácido fórmico. Uma característica que os diferencia dos demais ácidos carboxílicos é a presença do grupo funcional dos aldeídos. Com isso, ele pode ser facilmente oxidado, liberando gás carbônico e água. Então, essa molécula aqui, ó, né, por ter esse grupo carboxílico aqui, ó, a dupla OH pode ser facilmente oxidado, liberando gás carbônico e água, liberando CO2 mais água. CO2 e H2O. CO2 quer ver? Aqui, ó. CO2 e H2O. Ácido etanóico. O ácido etanóico ou ácido acético é o principal componente do vinagre. Etanóico é o ácido acético. Componente do vinagre. É um líquido incolor de cheiro forte e sabor azedo. Além do uso alimentar, o ácido acético também é usado nas indústrias para a produção de substâncias que compõem tintas, solventes e corantes. Tintas, solventes e corantes. Também é utilizado pela indústria para produzir. Para a produção de tinta. Interessante, né? Sais de ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico reage com bases, produzindo sais de ácidos carboxílicos e águas. O nome dessa reação é salificação. A salificação é a reação de ácido carboxílico
mais bases. Sais de ácido carboxílico e água. O nome dessa reação é salificação. Na presença de água, esses sais sofrem hidrólise e podem regenerar o ácido carboxílico e a base que os originaram, né? Se você colocar um sal mais água, você consegue reverter o processo, né? Sofre igual a hidrólise e podem regenerar o ácido carboxílico e a base. Pode regenerar. E a base. Vê se tem uma imagem aqui, ó. Os sais de ácidos carboxílicos são utilizados para a fabricação de sabões. Então, usados para fabricar sabão. Não seria a soda cáustica, não? Aqui, ó, sal mais água, a gente tem um ácido mais base. Viu? Depois a gente vai estudar isso aqui. Hidrólise. Mais pra frente. Não. Hidrólise salina. Então aí, ó. A ação de o ácido carboxílico mais uma base, né, pode formar uma salificação, que é mais ou menos a soda cáustica, né? Tem, por exemplo, a soda cáustica. E aí, se você colocar a soda cáustica na água, em muita água, você vai ter a hidrólise da soda cáustica e aí você vai regenerar o ácido carboxílico e a base. Eles vão voltar ao normal, porque vão ser diluídos. Vão perder propriedade para esse sistema, para essa água. E para o meio, né? Bom, então essa é a função carboxílica, né? Do ácido. É a função carboxílica. É mais uma função orgânica que compõe o grupo dessa divisão de funções oxigenadas. No nosso organismo, dentro do nosso organismo ou dos animais, seres vivos, né? Isso ocorre também, né? A gente tem em vários níveis as moléculas de água, né? Os carbonos, né? E os carbonos que já vêm com esse ácido, né? Por exemplo, você pode consumir substâncias que estão desenvolvidas, né, e que têm propriedades carboxílicas, né, em níveis menores, né? Existem os ácidos, né, os gostos cítricos, né? E dentro desses gostos cítricos ocorrem as reações no nosso organismo, né? A hidrólise, pode ocorrer a salinificação, dependendo do organismo e da complexidade que desenvolve, né?
em níveis moleculares, celulares. Então, isso deve ser levado à lógica para poder, mais para frente, trabalhar fisiologicamente esse conhecimento que é integral a esse tipo de reflexões. Tá? A gente vai ficando por aqui e se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!